Por favor, Ibrahim Fantin da Cruz, presidente do CBH Sepotuba, Mato Grosso, por favor. Boa tarde a todas e a todos. Diferente dos colegas que me antecederam, eu iniciei o processo, né, de atuação na gestão de recursos hídricos recentemente e vou trazer um pouco do estudo de caso que a gente viveu lá na nossa bacia hidrográfica. Então, a gente vai tratar um pouco aqui dos impactos da crise hídrica na população de Tangará da Serra, no Mato Grosso. Vou falar também de crise hídrica, como os colegas trouxeram. Bom, só para contextualizar, nossa bacia hidrográfica fica no estado de Mato Grosso, na região sudeste do estado. Especificamente, a bacia que a gente vai tratar é a bacia ela contida na bacia do Sepotuba, é uma subbacia na região do córrego do Queimapé. A área, ela consiste basicamente na área superior à estação de tratamento de água que atende a cidade de Tangará da Serra, localizada neste ponto. Então, aqui é um pouco dos históricos. Se a gente olhar o histórico das crises hídricas lá na nossa região, a gente pode identificar, nos últimos 20 anos, a ocorrência de 8 eventos críticos. E se a gente olhar atentamente, os principais eventos, os eventos mais severos, ocorreram nos últimos anos. Um detalhe que eu queria trazer é chamar essa atenção aqui para o primeiro registro. Aqui foi um registro que a gente buscou nas mídias locais para levantar a ocorrência desses eventos. Foi que já em 2000, no ano 2000, já se tinha a intenção de fazer uma fonte alternativa de captação no rio Sepotuba, que é um rio maior, próximo à região. Depois a gente vai tratar desse tema em específico. Então, quando a gente fala em crise hídrica, a gente tem uma cartilha que a gente precisa seguir para que os efeitos da crise hídrica sejam sentidos dentro de uma bacia hidrográfica. Então, sempre que a gente pensa em crise hídrica, a gente tem que contar com a pressão dos usos da água. Então, se a gente olhar aqui a cidade de Tangará da Serra, ela é uma cidade em amplo desenvolvimento econômico, né, e cresce muito além do crescimento médio do Brasil, nos últimos anos, com um crescimento superior a 20% por década. Maior parte da região ela é localizada, da população reside na área urbana, e nós temos atualmente lá em torno de 106 mil habitantes, com previsão para 2035 de 140. Então, isso aqui é um acréscimo, é uma demanda crescente e, juntamente com o crescimento da população, a gente tem também o crescimento da demanda sobre a água no nosso sistema. Não disse anteriormente, mas a bacia que atende a cidade é uma bacia pequena, de apenas 5 quilômetros quadrados de área. Então, é uma pequena bacia, então, consequentemente, a disponibilidade hídrica ela é pequena. Um outro fator que leva à crise hídrica é a variabilidade das chuvas. Se a gente olhar o histórico de chuva dos últimos 50 anos, a gente vê que existe uma variabilidade natural, que isso acontece, mas na região a gente encontra uma tendência de redução das médias anuais. Então, a gente vê que, ao longo do tempo, a média da chuva na região vem diminuindo, onde a gente observa aqui, já no gráfico anterior, que as menores vazões, as menores precipitações aconteceram na última década. Então, isso é registro, e essas precipitações destacadas foram os anos que a gente aconteceu restrição de abastecimento hídrico na cidade. Consequentemente, dessas mudanças no regime de chuva e no aumento da variabilidade do sistema. Então, a outra constatação que a gente observa, que pequenas alterações no volume de chuva traz grandes alterações na disponibilidade hídrica.
Aqui um exemplo, o comitê ele executa o monitoramento dos recursos hídricos, então a gente consegue observar, né, nos últimos 2 anos, nos últimos 3 anos, a gente registrou isso. Então, em 2020, o reservatório que atende a cidade, ele praticamente secou, né? Então, aqui um exemplo, isso é um reflexo também do período chuvoso, e aqui estão a variabilidade das vazões. As menores vazões foi registrada em outubro de 2020, o reservatório seco, e em 2021, então isso aqui é uma imagem aérea do reservatório que atende a cidade. E outro fator que nos preocupa na nossa região são as mudanças climáticas. Como eu mostrei, a tendência regular de redução do regime do volume de chuvas, e se a gente olhar para o futuro, os modelos climáticos desenvolvidos para a região indicam uma escassez ainda mais severa, né? Uma previsão para 2070 que o córrego que atende a cidade, ele vai se tornar intermitente. É uma característica, né, prevista para um cenário de mudança climática, e essa situação a gente tem que se adaptar à nova realidade e desenvolver ações de enfrentamento. Outra questão importante, que é um desafio para o comitê de bacia e também para a bacia hidrográfica que a gente tem. Então, olhando a parte alta da bacia, a montante da ETA, a gente observa uma degradação das áreas de APP. Então, 50% da área de APP estão degradadas, e isso tem um reflexo também na disponibilidade hídrica. E se a gente olhar na bacia como um todo, esse é um desafio que a gente precisa enfrentar. Outra questão, a falta de planejamento, né? O poder público ele tem dificuldade de planejar ações para enfrentamento de crises hídricas. Então, eu trouxe como exemplo aqui uma ação tentando encher o reservatório seco com alta evaporação, né, com caminhão-pipa. Então, é uma medida ineficaz para esse tipo de situação. Outra medida para enfrentamento foi uma transposição. Então, no córrego de outra bacia, houve a transposição sem a outorga, bloquearam permanentemente o fluxo do rio para atender a demanda, sem análise qualitativa, né, uma medida emergencial, sem nenhum controle. Então, o planejamento de recursos hídricos ele tem que considerar esses eventos críticos de enfrentamento. E a gente sempre fala que o pior sempre está por vir. Mas nem tudo está perdido, né? O que a gente tem feito, o que a bacia hidrográfica tem feito como ação para enfrentamento dessa situação? Então, desde 2014, né, foi implementado na bacia o PSA, né, o Pagamento de Serviços Ambientais. Ele foi construído dentro do Comitê de Bacia, ação de mobilização e planejamento. O PSA ele foi implementado em forma de lei, teve o apoio da Agência Nacional de Águas na parte de cabeceira. Como ações, hoje a gente já tem uma recuperação das propriedades, então a gente pode ver aqui processo de cercamento, plantação de mudas nativas, né, protegendo as APPs, né, já teve uma mobilização dos proprietários rurais. Passar um pouquinho mais rápido, que meu tempo aqui está finalizando. Construção de reservatórios. 2016, como eu disse, foi um ano bastante crítico. Foi decretada emergência, inclusive para o governo do Estado. Houve a construção de 2 reservatórios emergenciais, porém sem planejamento também. Não houve estudo de infiltração, de evaporação, e isso também teve reflexos durante a crise. Perfuração de poços profundos como uma medida mitigadora, só que a geologia da região não favorece. Então, quando é achado um poço de alta vazão, é amplamente divulgado, porque é um momento, uma notícia relevante para a bacia. E
Lembra lá que eu falei de 2001, quando tinha o planejamento da captação? Me parece que agora vai sair. Essa matéria é do mês passado. Eles assinaram a contratação da empresa para iniciar as obras de transposição. Então, a intenção é fazer uma captação no rio Sepotuba, que tem uma vazão média de 60 metros cúbicos por segundo, numa rede de captação de aproximadamente 15 quilômetros até a ETA. Então, me parece que agora a gente vai conseguir reduzir a insegurança hídrica da região. 2 minutos. Estou acabando já o último aqui. O papel do comitê, né? A gente destaca o papel do comitê desde a sua formação, um comitê formado em 2010. Já em 2011, nas reuniões do comitê, a gente já começou, eu não estava presente, claro, mas o comitê começou a discutir o programa de pagamento de serviços ambientais do produtor de água da ANA. Em seguida, começou a ter uma mobilização pelos seus membros da prefeitura, escola técnica estadual, já apresentou as primeiras ações. Em 2013, o comitê convidou um representante da ANA para conduzir esse processo dentro do comitê. Representações municipais, através de audiências públicas, mobilizou o poder público e a comunidade da relevância do projeto. E, em 2014, como eu disse, a lei foi aprovada e hoje o PSA está em funcionamento no estado do Mato Grosso. É o único do estado do Mato Grosso que em funcionamento. E com o apoio ali municipal. Além disso, nós atuamos na mediação de conflitos no momentos de escassez hídrica e o comitê também realiza o monitoramento hidrológico e de qualidade de água da bacia. Então, agradeço no tempo. Muito obrigado.